em maio. Então, agora, ó, a Laura já iniciou a gravação. Geralmente, Jaqueline, a gente grava as falas, mas não a discussão daí, tá? Então, quem está trabalhando para organizar nessa segunda edição são a Daniele, o Henrique e eu mesma. Então, metodologias para pesquisar atores e lugares impermeáveis, desafios de acesso, empatia e confiabilidade. Então, na nossa segunda aula de hoje, né, recebemos com muita, muita alegria a Jaqueline Teixeira aqui com a gente para falar, né, sobre... A gente deu esse título para a aula, Religião, Gênero e Marcadores Sociais da Diferença. Antes de passar para a Jaque, muito rapidinho, porque a gente está agora com esse desafio de definir, né? A gente colocou esse nome, Atores e Lugares Impermeáveis, e a ideia é, primeiro a gente estava concentrado em fazer a segunda edição, e agora eu, Daniela e Henrique, a gente vai para frente para escrever um texto tentando, né, definições, assim, a gente tem ideia de vários produtos, um deles um dossiê sobre esse tema. Então, isso aqui é um primeiro tracejo, assim, de uma definição que a gente coloca aqui, inclusive, para ouvir críticas e comentários. Então, o que a gente está pensando por atores e lugares impermeáveis, né? Mas, assim, só um primeiro esboço, né? Quaisquer objetos de pesquisa que demonstrem abertura reduzida, fiquei na dúvida se eu colocava abertura ou porosidade reduzida para com pesquisadores, seja por desconfianças, desinteresses em participar da pesquisa, ou ainda antagonismos políticos, intelectuais e socioeconômicos. Eu coloquei ali intelectuais pensando também em dinâmicas das elites, né, que às vezes tem essa falta de permeabilidade. Gostaria de ressaltar também que nós estamos pensando que atores e lugares podem demonstrar-se impermeáveis mesmo em casos em que esses e os pesquisadores compartilham crenças e posicionamentos políticos, né? Então, muitas vezes, mesmo grupos de esquerda, progressistas, às vezes não têm interesse, né, não têm abertura para participar da pesquisa. Por quê? Né? Então, e aí a pergunta de R$ 1 milhão que o nosso mini curso se propõe a discutir um pouco é como transpassar essa impermeabilidade e obter sucesso na concretização da pesquisa. Deixo aí para discutirmos mais para frente. E vou apresentar, então, a Jaqueline e passar a bola para ela. Deixa eu pegar aqui, que eu anotei aqui. Uma mini bio, que tem muita coisa para falar dessa mulher. Então, foi deixado como texto base, esse texto dela e da Lívia Reis, né? Um texto maravilhoso. E a Jaqueline, professora na Faculdade de Saúde Pública da USP, doutora em Antropologia Social também pela USP, onde também é mestre, pesquisadora do SEBRAP, realizando pesquisas na área de gênero, raça, sexualidade e religião. Pesquisadora colaboradora também do ISER, né? Do CRESPO, Cultura, Religião, Sujeitos e Políticas. Desenvolveu estágio de pós-doutorado no Centro de Estudos da Metrópole, vinculada também ao Departamento de Ciência Política da USP. Suas áreas de pesquisa são religião e marcadores sociais da diferença, educação e direitos humanos, sujeitos e produção de políticas públicas em saúde. Então, de novo, não cansamos de agradecer, Jaqueline, por ter aceitado estar com a gente aqui hoje, e é todo seu, então estamos ansiosos por lhe ouvir. Eu vou tirar aqui. Obrigada, Luana. Obrigada pelo convite. Bom, enfim, boa tarde para todo mundo. Fiquei muito feliz, né, com o convite. Eu, na verdade, amei o título do minicurso e fiquei empolgadíssima agora quando a Luana disse que ela, o Henrique, esqueci agora mais quem, vão tentar de alguma maneira pensar enfim, um dossiê, uma proposta maior.
eu acho, assim, quase uma questão, assim, de saúde pública, saúde mental e saúde teórico-metodológica, enfim, de vários de nós, né, e de como a gente vem enfrentando essas temáticas e essas questões. Fico muito feliz aqui em ver pessoas, assim, muito queridas, gente que eu gosto muito, admiro muito, que eu já tive a oportunidade de ter diálogos em outros momentos, né, com o próprio Henrique mesmo. A gente teve a oportunidade de desenvolver um artigo juntos, né, eu e o Matheus, também Ana, que a gente já fez algumas trocas, nunca, enfim, no corre, as trocas sempre vêm e vão, mas também fico muito feliz, Carla também, e o Adrian, né, que eu tive a oportunidade de tê-lo como supervisor do estágio de pós-doutorado que eu desenvolvi no SEM, que acabou sendo muito rapidinho, porque eu comecei o pós-doutorado no SEM, e em 5 meses eu passei no concurso na UNB, e fui para Brasília. Então, por conta disso, acabei, assim, passando pelo SEM muito rapidamente. Bom, eu, na verdade, pensei no seguinte, assim, né, para essa nossa conversa, pensei em não fazer nada, assim, muito demorado, até mesmo para ouvir vocês, né, ver quem é que, de repente, quer falar alguma coisa, comentar alguma coisa. Como a ideia é um mini curso, não é nem uma conferência, nem uma palestra, qualquer coisa assim, então acho que a gente pode pensar numa dinâmica que, enfim, acha interessante tocar num ponto, falar alguma coisa, então é só levantar a mão ou me interromper mesmo e a gente vai seguindo o diálogo desse jeito. Eu acho que essa pode ser uma dinâmica boa, para a gente não perder, assim, nenhum ponto. Eu, na verdade, pensei em organizar essa minha parte com vocês. Eu acho que primeiro, trazendo um pouco a minha própria trajetória, algumas questões realizadas, enfim, que eu fui enfrentando no contexto de pesquisa, né, quais as estratégias que eu fui adotando nesse sentido, e eu acho que no final compartilhar um pouco com vocês alguns desdobramentos específicos de uma literatura que é muito internacional. A gente não tem tanto ainda dessa literatura no Brasil, mas é uma literatura voltada para pensar a etnografia com sujeitos que, de alguma maneira, não são historicamente, não seriam historicamente ou eticamente, enfim, né, como se historicamente ficasse sobre esses sujeitos um tom de perversidade, violência, ou outras questões, né, e aí, pensando, por exemplo, quem construiu, né, essa linguagem metodológica a partir dos trabalhos, por exemplo, com nazistas, né, no contexto alemão, e depois, consequentemente, quem trabalha muito com esses estudos no contexto dos estudos de gênero e sexualidade, que é quem, de alguma maneira, trabalha com pessoas, né, que são acusadas de estupro, pedofilia e outras questões. Enfim, só coisa light, né, realmente. E a minha ideia, na verdade, é a partir dessa nossa conversa ir trazendo algumas dimensões que eu tenho pensado, né, nesses últimos tempos, a partir das várias pesquisas que eu venho desenvolvendo, especificamente, né, atualmente, eu estou com 2 pesquisas, uma delas é desenvolvida no contexto de um financiamento nacional do CNPq, mas que não chega a ser um INCT, que é, né, um financiamento para pensar violências e mídias, e que eu estou produzindo uma espécie de cartografia da construção, né, das noções de assédio sexual e violência doméstica, a partir dos sites de fofoca gospel. Então, enfim, fofoca é uma coisa que todo mundo gosta, crente também adora uma fofoca, e vou pensando um pouco, né, como a partir
desse site de fofoca vai se produzindo um enquadramento para pensar violência, denúncia e outras dimensões, né, e como é que isso atravessa, de alguma maneira, o contexto das igrejas pentecostais, dessas grandes igrejas pentecostais e neopentecostais, e o outro projeto, que é um projeto que, na verdade, ele vai ganhando sempre uma nova segmentação e um novo fôlego, que é esse projeto, na verdade, né, que está relacionado a esse artigo, né, sobre as mulheres evangélicas e a política, que é esse projeto realmente de pensar a construção, né, de uma base de uma direita feminina a partir da aliança entre as evangélicas e as católicas, e de uma aliança muito atravessada, né, pelo PL Mulheres, né, pelo Partido Liberal, essa coisa do PL Mulheres, e, consequentemente, tenho mergulhado muito na trajetória da Michelle Bolsonaro, e de outras questões, e pensando como a partir daí, né, se produz uma gramática para disputa das imagens e dos sentidos do que seria direita, de quais seriam os extremismos e, fundamentalmente, quem seria extremista político a partir desse contexto, né? Então, basicamente, pensar um processo de constituição de uma noção de direita e de conservadorismo que, ao mesmo tempo que ataca o gênero, não consegue prescindir dele, né? Exatamente porque tem na corporeidade das mulheres um lugar fundamental para produzir a legibilidade da própria ação política, né? Ou a legibilidade da própria capacidade ou das linguagens de gestão em relação ao Estado. Nesse sentido, então, né, eu acho que tem um conceito que ele segue sendo muito importante para mim e que eu começo a trabalhar ele um pouco mais a partir do ano passado, né, quando eu publiquei um artigo sobre os conselhos tutelares, que inclusive eu até cheguei a apresentar os dados desse artigo no seminário online do SEM em 2023, que é essa ideia da legibilidade da política, né? Então, quais linguagens, de alguma maneira, são necessárias, e eu acho que, fundamentalmente, essa ideia de pensar que a legibilidade da política, ela é cada vez mais a circulação de imagens do que determinados conteúdos, né? Então, também pensar um pouco o lugar das imagens nesse sentido. Para começar, então, né, e eu preparei aqui um PPT com algumas imagens para mostrar para vocês, mas antes de colocar, acho que vale a pena dizer, bom, então, talvez, como muita gente aqui, eu também sou uma pessoa que em algum momento da vida fez essa escolha duvidosa de cursar ciências sociais, e quando eu curso ciências sociais, eu vou, né, para, enfim, ainda no contexto da graduação, começo a fazer pesquisas na área de antropologia para pensar questões relacionadas aos pentecostais, né, e à religião. E isso aparece para mim, eu acho que sobretudo a partir de um recorte muito importante, eu acho que aí talvez seja uma primeira questão significativa para a gente pensar, quando a gente está falando dessa ideia de quem é impermeável, ou de quem, de alguma maneira, pode ser pensado metodologicamente como mais impermeável, é que talvez a categoria ou a dimensão metodológica fundamental que a gente precisa acionar, independente de qual seja a nossa técnica de pesquisa, seja construir uma capacidade heurística de produzir reconhecimento. O que eu estou querendo dizer com isso? A olhar para alguém
e a partir daí, né, conseguir produzir minimamente uma compreensão de uma conjuntura ou de uma determinada conjuntura, porque a gente está olhando para os sujeitos e deles a gente está pensando a que conjuntura, né, a gente de alguma maneira está tentando entender, exige de nós construir esse olhar de modo a reconhecer esses sujeitos, ou seja, tentar entender muito mais quais são as proximidades do que quais são as diferenças. E esse exercício é importante porque isso ajuda a gente, talvez, a reconfigurar uma dimensão que está muito presente no contexto das ciências sociais e que, consequentemente, é muito comum quando a gente está pensando as nossas próprias linguagens de análise da sociedade e dos problemas sociais. Tem uma questão intrínseca à análise social, que é basicamente essa capacidade metodológica de uma espécie, de uma dimensão, de um distanciamento possível, capaz de nos colocar, de colocar aquilo que precisa se tornar objeto no lugar de outra coisa que não seja a gente. Então, esse exercício, essa capacidade, ela é praticamente formadora da nossa capacidade de análise social. A gente está falando, então, o tempo todo de diversas técnicas analíticas que, de alguma maneira, trazem esse suposto, né, de uma linguagem ou de uma tecnologia que seja capaz de fazer aquela dimensão que eu preciso observar e que eu preciso compreender, ocupar um lugar de objetificação. E a objetificação, o exercício da objetificação analítica, exigiria de mim transformar aquilo em algo que eu não sou. Então, a gente está falando, na verdade, da produção de uma ciência social que, basicamente, intrinsecamente, a produzir uma episteme sobre o que é o mundo, sempre coloca o que a gente está olhando no lugar do que a gente não é. E, consequentemente, coloca tudo numa dimensão de uma certa hipermeabilidade. Né? No sentido de que mostrar que aquilo que eu estou tentando entender não tem nada a ver comigo, faz parte do processo de justificação do porquê que eu preciso olhar e porquê que eu estou legítimo, ocupo uma posição legítima para olhar para aquilo. E aí, né, eu acho que no contexto da antropologia, a etnografia, talvez ela seja realmente das linguagens teórico-metodológicas que se constituem, porque etnografia não é só uma pesquisa de campo, a etnografia ela é uma linguagem de compreensão do mundo que organiza uma determinada episteme a partir de vários planos, e poder estar por um tempo mergulhado nessa episteme faz parte, né, desse exercício de observação. Acho que no contexto antropológico existe uma espécie de interpelação, então, desse mecanismo objetificador da pesquisa. Né? Essa possibilidade da gente dizer, bom, na verdade, eu posso pesquisar pessoas que são muito parecidas comigo, ou processos sociais muito parecidos com os meus, desde que eu consiga resolver isso teórica e metodologicamente. Né? Então, isso, de alguma maneira, estaria ali posto nesse exercício. Agora, quando a gente está falando de alguns processos sociais, a gente está falando que enunciar a similaridade ou enunciar uma possibilidade de verossemelhança
entre nós e eles nos coloca em risco enquanto sujeitos éticos. Porque, de alguma maneira, eu, de repente, ter que dizer, no fundo, eu sou meio crente também. Né? Então, é interessante que a gente passa, na verdade, a se produzir a partir de um mecanismo analítico em que a gente vai ter exercícios de reconhecimento tidos como mais legítimos e outros como mais problemáticos. O que eu estou querendo dizer é que para alguns processos sociais, demonstrar que eu não tenho nada a ver com aquilo é importante para legitimar o meu lugar para olhar e meu lugar para observar aquilo. E isso está tão dado e é tão forte que, por exemplo, no meu caso, nesses anos todos que eu fiquei pesquisando igrejas e no mestrado e no doutorado eu pesquisei Igreja Universal, era muito comum as pessoas do nada, e isso até em eventos que são, assim, o nosso alecrim dourado, que são eventos muito importantes para a gente, lugares muito significativos, assim, de troca, né, e de diálogo, como o POX. Das pessoas me perguntarem, mas você não é da Igreja Universal, né? Com aquele medo de eu virar do nada e falar, sou, inclusive, metade da minha bolsa eu dou para o Edir Macedo todo mês, né? Para poder. E eu ficava com aquela vontade de falar assim, gente, o que aconteceria se do nada eu parasse e falasse assim, na verdade eu sou da Igreja Universal, e é por causa disso que eu estudo a Igreja Universal, inclusive Edir Macedo está aqui, meu pastor, exatamente porque, de alguma maneira, a gente, ao mesmo tempo em que criou possibilidades de produzir a legitimidade de se olhar e de se compreender determinados processos, entendendo que a compreensão melhor vai ser de alguém de dentro, então a gente faz isso, por exemplo, principalmente com determinadas questões, né? Então, a gente passa a pensar, bom, para quem vai entender ou estudar tal coisa, se essa pessoa vem de dentro, é mais legítimo que ela faça isso. Enquanto que para outras pessoas, a gente segue tendo que demonstrar a necessidade do distanciamento, né? Ter que demonstrar a necessidade de se distanciar. E gente, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo aqui, eu não sou do PL, Deus me livre, sou até de jeito nenhum. Mas o que eu estou dizendo, né, é que quando a gente está falando, principalmente, né, eu acho que desse exercício de pensar esses processos, é muito importante a gente produzir uma espécie de um afeto metodológico. E é uma possibilidade, uma capacidade de afetação mesmo, né? E esse afeto metodológico passa, não tem jeito, passa por essa humanização desse perfil. Ou seja, eu preciso enxergar que aquela pessoa talvez seja mais comum e mais iterável do que eu sou levada ou eu fui levada a pensar que fosse. Né? Então, tipo assim, eu fico o tempo todo fazendo isso com Damares, né, que é essa ideia de tirar esse perfil do lugar do fenômeno, né, do lugar do impensável, do lugar do surreal, e realmente posicionar esse sujeito num tempo e num espaço.
E quando eu posiciono no tempo e no espaço, eu vou percebendo, né, que de alguma maneira é uma pessoa mais comum do que talvez eu esteja, enfim, né, preparada para entender que é. E eu gosto muito, quando eu vou fazendo esse exercício, não tem como, por exemplo, não lembrar da Hannah Arendt. Claro que Hannah Arendt libriana, eu também sou libriana, então eu acabo tendo afeto, né, por pessoas, por autores librianos. A Hannah Arendt, né, quando ela está ali fazendo texto sobre o Eichmann, e eu, assim, acho aquele texto, o livro sobre o Eichmann, uma super etnografia. Porque ali ela vai desdobrando, na verdade, o olhar dela a partir de várias perspectivas, né? Então tem aquele exercício exaustivo de mergulho no que foi aquela cena, no que foi aquele julgamento, né? Tem uma análise da documentação que foi produzida, uma leitura exaustiva, né, das falas, uma capacidade de afetação, né, do que era exatamente, né, aquele ambiente, aquelas performances implicadas, e dali, né, o efeito, a possibilidade de pensar a banalidade do mal vem, né, desse exercício de humanização do Eichmann, né, desse exercício de conseguir traduzir o Eichmann como um burocratazinho, carequinha, não muito alto, não tão branco assim, branco, claro, né, branco, tenho até amigos que são, mas não aquele loiro altíssimo de olho azul, né, mas aquele branco de cabelo escuro, já com pouco cabelo, ficando careca, então aquele óculosinho, né, de burocrata, um burocrata comum, né. Então, eu acho que olhar para determinados contextos historicamente e eticamente considerados impermeáveis, exige de nós a construção ou a produção de uma capacidade de tornar o que é fenômeno em algo comum, de tornar o que é evento em ordinário. Né? Então é esse exercício de realmente construir alguém no plano do comum, né? Alguém no plano do ordinário. Até porque, quando a gente está falando da construção das possibilidades de engajamento e das afinidades políticas, é disso que a gente está falando, né? É da produção de uma capacidade de a representatividade, ela surge, né, de uma sensibilidade de tornar-se comum. E acaba que a gente, às vezes, na análise não faz isso, né? A gente joga essa pessoa para o plano né, de uma coisa assim, meio extra-humana, né? Então, eu acho que esse certamente me parece um exercício importante para a gente fazer. Alguma questão, gente? Algum comentário até aqui? Está fazendo sentido? E o pior é que vocês não sabem, que eu tinha me programado aqui 45 minutos, e aí eu coloquei o cronômetro e esqueci de ligar. Quanto tempo eu já falei? Nem sei, Jaqueline, mas tá todo mundo gostando tanto de ouvir, falando aqui no grupo que tá uma delícia. Pode ir. Isso aí.
Fique à vontade. Mas agora eu liguei. Eu vou ficar bem atenta aqui ao horário. Que bom, obrigada, Dani. Bom, aí eu acho que outra dimensão, então, né? Então, no meu caso, quando eu vou pesquisar as igrejas, o que me chama atenção em relação às igrejas pentecostais, primeiro, eu sou, na verdade, de uma família crente, né? Meus pais, esse contexto muito comum de quem não tem uma trajetória acadêmica, né? Então, meu pai, eu sou de uma família nordestina que migra para São Paulo, casamento interracial, um homem branco, né, mas nordestino, pedreiro, uma mulher negra, com toda aquela trajetória comum de alguém que trabalha no serviço doméstico, né, como empregada. Então, ali, no final dos anos 70, início dos anos 80, eles acabam se encontrando, né, no contexto do crescimento das igrejas evangélicas no Brasil, só que, por ironia do destino, apesar de morarem, assim, em periferia, de serem nordestinos, o fato dos dois estarem em contextos de, vamos dizer, de muita confluência, de muita intersecção de classes, porque meu pai era pedreiro, então ele construía a casa de médicos e a minha mãe trabalhava para essas famílias. Eu sei que eles acabam indo para igrejas do protestantismo histórico. Não sei quem é que conhece esse contexto todo das igrejas evangélicas, mas o protestantismo histórico são as igrejas que surgem ali pós reforma protestante, então tem aquela coisa até considerada chique, né, pós-luterana, com uma tradição, né? Não necessariamente aquela coisa de virar no fogo, falar em línguas e não sei o quê, e que no contexto do sul global cresce menos, né? E no Brasil também. E é menos comum nos contextos assim de margem mesmo, né? Mas os meus pais acabaram se convertendo numa igreja protestante histórica, lógico, a prima pobre do protestantismo histórico, que é a Igreja Batista, que é pouquíssimo estudada quando a gente está pensando no nosso contexto político nacional, né? A gente não tem muitos estudos sobre a Igreja Batista, nem eu fui estudar a Igreja Batista, mas mas ela é bem interessante, porque quando a gente pensa o cenário político geral, a gente entende o quanto é importante se tornar batista para virar alguma coisa. Então, Damares Alves deixa de ser pentecostal, vira batista, Michele Bolsonaro deixa de ser pentecostal, vira batista, e a Igreja Batista é esse lugar que tem do Magno Malta ao Henrique Vieira. Então, também tem toda uma pluralidade do que são as igrejas batistas no Brasil e que vão do que a gente configura ou percebe como progressismo enfim, ao conservadorismo. Eu, obviamente, rompi, né, com essa tradição toda religiosa, mas para me resolver analiticamente, enfim, para resolver todas as minhas questões, eu acabo com essa coisa, não vou pesquisar religião, mas me dá vontade de olhar para os pentecostais e os neopentecostais, e não é uma vontade que vem do nada, claro, nas ciências sociais, esse tema está muito importante, né? Na antropologia e na sociologia sempre foi um tema realmente muito importante. Eu acho que a ciência política resistiu bem mais. Eu acho que os evangélicos tiveram que causar muito para a ciência política falar assim, realmente não vai ter jeito, a gente vai ter que gastar um tempo com esse povo, porque eles estão causando demais, não dá mais, né? E aí, enfim, então, quando eu começo essas pesquisas, eu estou, consequentemente, né, eu acho que pensando uma linguagem que eu tinha uma certa familiaridade, mas não tanto, porque eu não conhecia necessariamente
esse universo mais pentecostal e neo. Eu sempre tive medo de demônio, e eu fui fazer pesquisa na Igreja Universal, e na Universal só tinha demônio, e eu morria de medo, eu lembro, e aí eu ainda escolhi a dedo o que eu ia pesquisar, para não ter problema com o demônio. Eu pensei assim, eu vou pesquisar relacionamento, casamento, direitos reprodutivos, porque não tem nada a ver com demônio, porque todo mundo ficava pesquisando essa coisa de possessão e não sei o quê, e eu não queria nada disso, e eu fui para um evento, né, fazer campo pela primeira vez, estava terminando a graduação, fui para um evento que chamava Terapia do Amor, que ainda existe em São Paulo, por exemplo, no Templo de Salomão, é toda quinta-feira, para quem tiver interesse, e, né, ficam ali 10 mil pessoas fazendo terapia do amor juntos. E eu fui, sentei logo na frente, uma música da Whitney Houston tocando. Eu, super tranquila, pensei assim, não vai ter demônio aqui, isso aqui é relacionamento. Aí, do nada, começa a tocar, eu não sei aqui, algumas pessoas talvez se lembrem do filme, primeira versão do filme Tubarão, que tinha uma música, tan, tan, cantando. Pois é, começa a tocar essa música e o pastor fala, o seu problema de relacionamento é o demônio, e aí um monte de gente fica endemoniada, e eu saio correndo da igreja, morrendo de medo de alguém falar, pega aquele demônio que está correndo. Foi assim que eu comecei, né, de alguma maneira, a pesquisar, a fazer campo na Igreja Universal. E aí, né, eu acho que para a gente continuar falando dessa coisa do impermeável, e para a gente continuar pensando essa necessidade do reconhecimento, quando a gente está falando desse contexto evangélico, a gente está falando de vários segmentos e segmentações que não se gostam necessariamente. E dentre essas indisposições, a Igreja Universal é a que menos todo mundo gosta. Então, por mais que eu tenha sido de uma família evangélica, e por mais que meus pais estavam desesperados porque eu tinha abandonado a igreja, quando eles descobriram que eu estava indo todo domingo fazer campo na igreja, eles morriam de medo que um dia eu chegasse e falasse, a minha vida agora é o Edir Macedo. Eu acho que eles preferiam me ver em qualquer lugar, menos na Igreja Universal. Então, tinha uma questão aí muito importante, que eu acho que, de alguma maneira, tentar produzir um exercício de humanização capaz de pensar um deslocamento entre o que era a figura midiática do Edir Macedo e consequentemente, na extraordinária, sempre muito contestadora, sempre muito complicada, para colocar no estatuto da ordinariedade, né? No estatuto do que é comum. E, de alguma maneira, pensar um pouco Edir Macedo, as lideranças, aquelas mulheres todas, como pessoas de um campo da ordinariedade. Alguém com problemas comuns, alguém que pagava boleto, que tinha tal coisa, e eu acho que esse foi um exercício necessário, e foi um exercício que eu entendo que foi me preparando para ir fazendo isso em escalas maiores, assim, porque, de alguma maneira, eu estava lidando com um objeto, com todas as aspas, né, do uso dessa tecnologia, porque ela traz sempre implicações para a gente, que não era bem quisto ou bem visto nem pelos seus pares, no campo religioso, no campo, nem no nosso lugar de produção de conhecimento, né? Porque todo mundo achava que as pessoas ali estavam manipuladas, que o Edir Macedo era mal e essas coisas todas, né? Então tinha aí um exercício necessário de humanização para mim, que precisaria necessariamente, né, se reconfigurar textualmente, né, como um mecanismo humanizador. E como na Igreja Universal existiam realmente muitas dimensões persecutórias, as pessoas ficavam muito com medo de quem ia assistir os cultos, qual era o interesse, então se
as pessoas que faziam campo em outras igrejas falavam assim, e se vocês virem, por exemplo, né, o texto do Ricardo Mariano, professor da Sociologia da USP, que escreveu um livro Neopentecostais, e no livro dele, ele ia descrevendo que ele ia fazer campo nas igrejas, que os pastores chamavam ele na frente, falavam que ele ia se converter, que ele era um bom partido para casar com as meninas da igreja. Então tinha assim quando ele falava que queria fazer entrevista, todo mundo queria dar entrevista para ele e não sei o quê. E na Igreja Universal não é assim, né? A primeira coisa é que na Igreja Universal você não pode sair tirando foto, porque tem uma regra para fotografia. E exatamente porque eles não querem que a imagem seja usada de forma deliberada. Então você tem que pedir autorização, você não pode tirar qualquer foto. Eu estava fazendo campo nos cursos de preparação para casamento, né, e nos cursos que falavam sobre contraceptivos, relação sexual. Então também eram cursos que a dinâmica, né, e o modo como as pessoas apareciam não era muito. Então, qual era o momento onde se permitia tirar foto? No final dos cursos, que todo mundo fazia selfie. E eu estou falando, gente, aí de 2009 e 2010. Então, eu estou falando assim, a Igreja Universal é a precursora da selfie. Praticamente isso, porque aí era essa ideia, né, de todo mundo ali com os celulares, aprender a colocar o celular na vertical, que era uma linguagem que ninguém dominava ainda, então já tinha essa lição, aprender a colocar o celular na vertical e todo mundo ali se fazer uma selfie dentro, né, e fazer uma selfie dos grupos, né? Então, as imagens que eu tinha e que eu podia fazer eram as selfies. Então, era essa ideia de alguma maneira, pensar um sujeito que está no centro de tudo, né? E que está no centro da cena. E que, ao mesmo tempo, ao se colocar no centro da cena, se extraordinariza, né? Mas que coloca, né, que constrói esse mecanismo da aparição como um mecanismo ordinário, né, um mecanismo comum, um mecanismo que todo mundo, de alguma maneira, pode fazer, né, pode ali testar e tal. Então, eu fui fazendo esse exercício, eu tinha expectativa de fazer várias entrevistas, e eu tinha, toda vez que eu fazia entrevista, que eu marcava com alguém para entrevistar, essa pessoa desistia, e eu sentia que as pessoas se fechavam comigo. Então, eu também percebi que não era um contexto onde eu podia fazer entrevistas. Então, eu comecei, na verdade, a valorizar as conversas e o que as pessoas me falavam nas conversas, mas isso me trazia uma questão, que era, quer dizer, qual a dimensão ética de registrar conversas? E o que você pode ou não visibilizar, né? Então, eu acho que isso me gerou um aprendizado fundamental, que foi esse de alguma maneira, perceber que todo campo de análise e toda a interação que constitui essa possibilidade de construção do campo de análise, ela tem limite. E é claro que um exercício que a gente faz enquanto pesquisador ou pesquisador é produzir esse limite, essa limitação, né? O projeto é isso. Mas tem um limite que o sujeito que atua na sua pesquisa coloca. E ele precisa ser respeitado. Então, se a gente pensou uma coisa e se isso não deu certo, é um limite. E eu não vejo, não acho, né, de bom tom a gente fazer coisas que ultrapassem, desrespeite ou que desfigure, né, esse limite. E aí, eu acho que também para construir isso, me foi necessário pensar o exercício de nominação
para essas pessoas, né? E esse exercício foi outro enfrentamento que eu fui fazendo e que eu converso sempre muito e leio muito a respeito, né, com os meus orientandos nesse sentido e sempre tento seguir fazendo. Que é como é que a gente, como é que a gente objetifica no texto essa limitação, né? E como é que a gente objetifica no texto essa relação que se desdobra numa condição analítica. E, para mim, conseguir desenhar esse limite enquanto textualidade exigiu de mim pensar melhor a definição de com quem eu estava me relacionando no contexto de pesquisa. E eu acho que a gente talvez se faz pouco essa pergunta, ou a gente, às vezes, talvez trata tudo meio como sinônimo, e não é sinônimo. E eu estou falando do que exatamente? Eu estou falando da escolha, que para mim é teórico-metodológica, de dizer se a gente vai chamar aquela ou aquele com quem a gente está estabelecendo relação de pesquisa de ator ou atriz social, agente, sujeito ou pessoa, porque na antropologia também tem o conceito de pessoa. Por que é que isso é importante? E por que essa definição é importante? Porque dependendo de como eu definir, isso me ajuda a colocar metodologicamente o regime de interação e de participação dessa pessoa na minha análise, e, consequentemente, a minha análise sobre isso, e mesmo isso me ajuda também a matizar qual teoria da ação eu vou precisar conectar para dar conta dessa relação. Isso porque o ator social age de um jeito, o ator ou atriz social age de um jeito, o agente social age de um jeito, o sujeito social age de um jeito e a pessoa age de outro jeito. Logo, olhar e vocês veem que eu fico falando sujeito o tempo todo. E não é à toa. Porque eu precisei, de alguma maneira, entender que construir uma possibilidade, uma capacidade de colocar o extraordinário no regime do ordinário. E uma capacidade de entender a limitação, para mim fazia sentido olhar para essa relação a partir do conceito de sujeito. Por quê? Né? O que sujeito tem que o ator e a atriz social não tem, ou que o agente social não tem? Né? O que é que pensar a construção de um regime de ação ou a análise de um regime de ação a partir da observação de um sujeito social, o que isso me permite fazer que as outras dimensões talvez não me permitam tanto? Bom, a ideia de ator e atriz social, e talvez seja a que a gente mais use no contexto das ciências sociais no geral, né, o tempo todo, e acho até que ela é até bem confortável para a gente, aquela coisa assim, a gente não se implica tanto, dá conta de tudo, né, sai bem com a maioria das teorias da ação, então eu acho que rende, né. Ator ou atriz social, se a gente fosse pensar assim, uma gênese muito grotesca, né, e muito rápida, né, a gente vai encontrar de alguma maneira
ali os primeiros indícios dessa ideia, né? Na Martineau, que agora está chegando mais no Brasil, né? E que pesquisou, por exemplo, sobre os Estados Unidos e tal, mas que vai realmente se configurar a partir de um fôlego, não só teórico, mas fundamentalmente metodológico, a partir do interacionismo simbólico, né, e de autores como Batson, como Goffman, e por aí vai. Isso porque é a partir, praticamente, desse período, então a partir dos anos 30 e tudo mais, que as nossas metodologias de análise em ciências sociais, e muito informadas até por uma relação, né, com as teorias da psicologia e tal, estão pensando muito como compreender o ator, que é alguém, né, que de alguma maneira representa para alguém, né? Então tem uma coisa ali de uma interação. Eu começo, para mim é importante, se torna importante pensar a relação social. Então, aqui também, eu acho que tem uma outra questão importante para a gente pensar, esses contextos e esses sujeitos impermeáveis, né? Quando a gente está falando nesses termos, a gente está falando basicamente de reflexões teóricas que estão preocupadas em interagir com uma determinada teoria da ação, que estão preocupadas em interagir com sujeitos, né, com pessoas no geral, e entender necessariamente quais materialidades se produzem a partir das relações e interações promovidas por essas pessoas, né? Então, essas questões, de alguma maneira, se tornam aí questões super importantes. O ator social, então, ele interage, e por ele eu estou olhando para a interação. Agora, tem uma questão importante na ideia de ator social, como ela surge, porque dela não necessariamente eu preciso estabelecer ou eu preciso produzir o meu lugar olhando para aquela interação. Né? Então, é como se eu conseguisse olhar para ela mais de longe, né? O que eu estou dizendo é que usar a ideia de ator social não implica necessariamente entender a ação pela vontade do ator social. O ator social, ele não é reflexivo. Ele pode até ser, mas o princípio da reflexividade não constrói o modo como a gente entende o ator social e nem como a gente compreende as interações que ele faz no cotidiano dele. Então, eu posso transformar o meu ator social em alguém reflexivo, mas posso não transformar também. Né? A gente também, né, passa ali pelo Weber e por todo também uma literatura que vai também estar relacionada ao interacionismo simbólico, mas talvez, né, no contexto, assim, no meu entendimento, óbvio, né, gente, a gente, quem usa bastante, e alguém que eu sempre gostei muito de ler para pensar a gente, é o nosso leonino Bourdieu. Então, o Bourdieu, ele sempre usou, né, e sempre fez questão, eu acho que ele é alguém que realmente para e fala, não, a gente é isso, isso, isso e isso. Falar do agente não faz todo sentido, gente, quando a gente começa a olhar o signo da autora ou do autor, e você entende muito mais fácil a teoria, é um negócio assim impressionante, impressionante. Você entende muito, por exemplo, Habermas. Habermas é o quê?
Ó, ação comunicativa. Germiniano. Ele não seria outra coisa. Nunca seria outra coisa, é óbvio. É óbvio. Então, olhar para o signo, gente, ajuda muito. Ajuda muito mesmo. Sim, é isso mesmo. Bom, o agente, ele também age, né? Só que ele age a partir de num determinado campo de ação. Então, novamente, olha só que interessante. O agente, ele tem mais reflexividade do que o ator, porque eu preciso entender a intenção do agente naquele campo de ação. E quais os capitais, né, que ele vai, de alguma maneira, adquirindo, acumulando, para ele disputar a posição no campo de ação, né? Então tem ali uma reflexividade, só que essa reflexividade ela está muito circunscrita à capacidade nossa analítica de recortar esse campo de ação. Gente, eu também pode discordar, tá todo mundo muito quietinho. E eu já vi aqui que só do que eu tô contando eu já falei 25 minutos. Já vou parar. E eu nem mostrei o PPT ainda. Olha a pessoa. Agora, na minha cabeça, o que é que... Tá freneticamente mesmo, né? O que é que o sujeito tem que nem o agente e nem o ator... O que é constitutivo do sujeito que não precisa ser necessariamente constitutivo do agente e do ator? Primeira coisa que é constitutiva do sujeito. O sujeito sempre está sujeito a, né? O nome já diz tudo. Logo, eu vou usar sujeito sempre que eu, de alguma maneira, estou pensando relações de poder. E claro que tudo é poder, a gente está pensando relação de poder o tempo todo, mas o sujeito, ele emerge da relação de poder. Só que ele não é um oprimido. Ele é um sujeito. Qual é a diferença? A diferença está que, de alguma maneira, o sujeito, a experiência da sujeição constitui a reflexividade do sujeito. O que eu estou querendo dizer é que eu estou falando, de alguma maneira, da possibilidade de olhar para pessoas que se sujeitam a espaços, territórios, formas, interações que eticamente para nós seriam menos iteráveis, que eticamente para nós seriam menos justificáveis, que a gente já olha e já cola já cola o negócio de alienação. Mas que eles, de alguma maneira, estão se produzindo reflexivamente ou seja, estão construindo publicamente o porquê é que eles estão ali. Ficou confuso? Não mesmo? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Ou seja, o que eu fiquei pensando é que, se eu estava lidando com um contexto em que, antes de pisar lá, ou de qualquer coisa, as pessoas todas acham que é um contexto para pessoas alienadas, que as pessoas estavam lá quase que
assim, quase que hipnotizadas pelo cajado do Edir Macedo. E as pessoas seguiam cegamente tudo aquilo. Eu precisava pensar uma possibilidade metodológica que me ajudasse a perceber as reflexividades. E a percepção da reflexividade passava, inclusive, pelas pessoas não quererem me dar entrevista. Pelas pessoas não quererem participar do que eu estava fazendo. E aí, tem uma questão, assim, eu acho que muito importante, né, nesse processo de construção analítica e metodológica do que é o sujeito, para a gente, assim, que é essa coisa de que o sujeito, ele, quanto mais ele precisa elaborar, e aí ali na interação social, né, quanto mais esse sujeito precisa elaborar a sua pertença, talvez menos pertencente ele é. Porque ele vai aumentando a reflexividade em relação àquilo, né? Para mim, usar isso, né? Usar essa possibilidade analítica para olhar para pessoas evangélicas, para olhar para mulheres de periferia, mulheres pentecostais e neopentecostais, para olhar mulheres negras de periferia, neopentecostais, amantes da Igreja Universal, era uma saída, uma possibilidade, porque de alguma maneira eu estava ali, enfim, minimamente tentando olhar, chegou, né? Tentando olhar essa possibilidade. E aí eu acho que é esse exercício, tudo isso para dizer para vocês que é mais ou menos esse o exercício metodológico e analítico que eu sigo usando, né? E foi isso que, de alguma maneira, eu usei, né, durante os anos que eu fiquei pesquisando, enfim, etnografando, mapeando todas as coisas relacionadas a Damares, né? E a outras mulheres, né, Damares, Ângela Granda, a Cristiane Brito, dentro dessa aliança, né, entre católicas e evangélicas, para pensar, né, a produção de uma gramática de direitos humanos, né, como também esse exercício para pensar Michele Bolsonaro e outras mulheres que surgem cada vez mais hoje como lideranças, enfim, né, lideranças de uma ideia específica de direita. Mas eu vou parar um pouco para ver se alguém quer falar alguma coisa, e aí eu vou colocar o PowerPoint só para mostrar algumas imagens para vocês. Diga, Carla. Quer dizer, eu vou usar a terminologia da Igreja Universal. Fala que eu te escuto. Já que é sempre um prazer imenso te escutar, né? E sua fala, essa tarde me fez pensar muito numa discussão que eu estava tendo em sala de aula ontem à noite, por coincidência. E me deixou pensando também muito até no título do mini curso, né? E aí, assim, na verdade a gente está tentando, né, metodologicamente refletir como abordar, né, esses sujeitos que nos parecem impermeáveis, né, de cara, e que, claro, tem muitos desafios mesmo para fazer pesquisa, né, com certos grupos, mas, na verdade, só fala muito para mim sobre como a gente pode ser impermeável para essas
pessoas, né? A gente já pode ir ao campo, né, impermeáveis a tratar essas pessoas como seres humanos ordinários, como nós, inclusive, né? Então, queria te agradecer, acho que é uma consideração importantíssima, né? Não só para o minicurso, mas para todo cientista social, né? Porque você está coberta de razão, né? A gente é construído, né, nessa coisa de se distanciar de quem a gente está estudando, e, na verdade, né, a aproximação não é perigosa, né? Ela pode abrir caminhos metodológicos para a gente, né, estudar outras coisas a partir de outras relações e tal. Então, só queria dizer isso, né? Agradecer, dizer que é sempre um prazer. Queria que a gente estivesse juntinho, assim, né? Para se ver mesmo. Mas muito obrigada. Ai, Carla, obrigada. Eu achei maravilhoso essa coisa que você disse. É isso mesmo, né? A gente também passa pelas nossas impermeabilidades, né? E aí, né, num jogo de espelho, olhar o outro como impermeável, entender o outro como impermeável, impede a gente de entender as nossas impermeabilidades, né? E é um exercício metodológico super importante, né? A gente pensar também sobre elas, né? É uma pena mesmo que a gente não tá junto, assim, presencialmente, com café. Então, na verdade, é porque eu tô pensando um pouco como é que esses grupos, né, das mulheres de direita, e principalmente as mulheres no contexto do PL, estão, de alguma maneira, produzindo uma disputa a partir de uma noção de diversidade, né? Então, como é que elas estão construindo e disputando uma ideia de diversidade? E acho que isso também, né, está relacionado a um outro contexto, de uma outra coisa que eu estou fazendo, né? Agora que eu voltei de Brasília e voltei para o projeto temático, né, da Paula Monteiro, no SEBRAP, que foi minha orientadora, que o projeto temático está pensando a construção das noções políticas de pluralismo, né, e a própria ideia de pluralismo religioso. Então, eu penso um pouco como é que elas, a partir de várias dessas dimensões, disputam uma possibilidade, né, de imagem do que seria pluralismo, na medida em que aparece uma forma específica de mulher indígena, uma forma específica de mulher negra, e também o debate das pessoas com deficiência e das mulheres com deficiências múltiplas, né, então tem toda uma questão também para pensar a ocupação das políticas para pessoas com deficiência, que passa bastante por esse processo. Aqui, né, eu tinha trazido um pouquinho, né, esse levantamento, que eu imagino que vocês já devem ter visto, talvez, né, então como é que um pouco as eleições municipais configuraram, né, as disputas femininas dos partidos de direita, né, então nas últimas eleições municipais a gente tem mais mulheres que foram eleitas, e essas mulheres, elas estão nos partidos, né, nesses partidos ou de direita ou de centro, né, a gente tem um número importante de mulheres no PT, mas a maioria é desses outros partidos. Aí eu tinha colocado, na verdade, porque isso aqui são umas falas, né, recortadas, que eu recortei da Michelle Bolsonaro, e ela exatamente porque além do PL e da Escola Nacional de Formação Política para Mulheres Conservadoras, tem uma outra dimensão aí importante, que é essa defesa da noção de feminino, né, e da ideia, então, do chamado movimento feminino, que seria uma oposição ao movimento feminista, né, mas aí o que a gente vê, né, e eu acompanho, na verdade, a produção dessa categoria feminino como uma categoria de gestão e de representatividade do Estado, já há um tempo, né, desde lá atrás, quando eu estava vendo um pouco a ocupação dessas mulheres pela Igreja Universal, e o modo como isso
é muito forte, né? Então, por exemplo, a gente tem uma bancada feminina, né? Não uma bancada, não necessariamente uma bancada, a gente tem uma frente parlamentar feminina, a feminino não é uma categoria religiosa, a feminino é uma categoria de gestão, uma possibilidade, né, de produzir uma linguagem generificadora para pensar a gestão do Estado, e ela acaba tendo um potencial mais identificador do que a categoria feminista, e é interessante o modo como essas evangélicas e católicas passam a disputar essa categoria. Essa aqui, então, é a eleição, né, na verdade, a posse da Michelle Bolsonaro como presidente do PL Mulheres Nacional, e ela, então, né, fala essa coisa, então, que nós seremos, né, femininas e não femininos. E aí eu acho que essa frase é uma frase que eu acho bem interessante, né, e ela diz, e também foi dita no mesmo evento, que ela diz: nós não precisamos gritar, não precisamos tirar a roupa, nós não precisamos ter um estereótipo estranho para poder conquistar, para poder ocupar espaços. Esses espaços já existem e nós estamos aqui para criar essa rede de apoio, o nosso ecossistema de mulheres de bem fazendo a diferença. Nós não queremos volumes, não queremos números, queremos mulheres, mulheres com potencial, mulheres que transformam suas dores em pautas, porque a mulher, diferente do homem, só entra para a política porque transforma sua dor em pauta. Enfim, hablou muito, né, Michelle Bolsonaro? Hablando. E isso está relacionado exatamente a essa capacidade de minimamente tornar-se, deixar-se reconhecer, né? Então, é muito pensando o modo, né, como as mulheres religiosas, no contexto da direita, elas vão conseguir fazer algumas coisas que no bolsonarismo primeiro, as mulheres não conseguiram fazer, né, a Carla Zambelli, por aí vai, né, que é essa possibilidade de fazer determinadas pautas circularem para além de uma ideia do que seria apenas bolsonarismo, do que seria apenas o apoio ao Bolsonaro, exatamente porque tem uma afinidade muito próxima relacionada à defesa de algumas políticas públicas. Essa aqui eu separei porque é muito Michelle Bolsonaro fazendo a cientista política e eu não resisti. Que ela fala assim, ó, esses dias eu estava olhando o significado da palavra política, né, e ele vem do grego, significa polis, algo relacionado a grupos sociais, a organização, a direção, a administração de estados e nações. E eu falei, mas onde é que a figura feminina entra? Ela se encaixa, né, no significado da política? Para minha surpresa, quando eu abri o dicionário, deputada Silvia, e aí então ela está citando a Silvia YMP, que é, né, uma deputada de direita indígena de direita, quer dizer, eu vi que a política é a ciência e a arte de governar. E temos 3 palavras semelhantes, o que me emocionou bastante: delicadeza, afabilidade e amabilidade. Amabilidade, qualidade de ser amável, e essas são as características de nós mulheres, que a figura feminina tem, de amar, de cuidar, de ser gentil, de se importar e de se colocar no lugar do outro, de fazer uma política limpa, uma política verdadeira. Enfim, logo de cara, a gente vai ver aqui um monte de estereótipo, né? Porque ela tá falando, na verdade, que a mulher vai ser só amor, que a mulher vai ser não sei o quê, tarara. Mas o que é interessante é que, de alguma maneira, a gente tem uma construção estruturante em que as mulheres se reconhecem assim mesmo, né? Que passam a acreditar, a se sentir autorizadas para o exercício da política. Então, tem um mecanismo interessante, né, de uma autorização da produção desse reconhecimento que me parece bem interessante. E aí, só para passar rapidamente as fotos, esse aqui foi, na verdade, né, de uma estruturação de imagens que eu fiz, exatamente, né, porque eu venho pensando muito essa ideia, né,
a partir do que essas sujeitas ficam dizendo do que é ser conservador, essa ideia do conservadorismo como imagem. Isso vem, obviamente, de um diálogo com uma outra literatura que eu usei quando eu estava pesquisando os direitos humanos, que era essa ideia dos direitos humanos como imagem, né? E aí, pensando um pouco na construção desses enquadramentos, isso aqui são fotos, na verdade, ainda do período ali da disputa entre o Bolsonaro e o Lula, 2022, no contexto da campanha Mulheres com Bolsonaro. Essa campanha ela foi muito importante, porque, na verdade, quem fez campanha mesmo para o Bolsonaro foi a Michelle, né? E Michelle e Damares viajaram o Brasil inteiro, e é muito interessante porque em vários lugares, principalmente no Nordeste, por questões, obviamente, que a gente sabe quais são, era muito comum sei lá, nos estádios, né, onde foi feita a campanha Mulheres com Bolsonaro, nas imagens gigantes aparecerem só a imagem da Michelle, nunca aparecia a imagem do Bolsonaro. Então, é essa ideia, né, de que se o conservadorismo é uma imagem, ele precisa, de alguma maneira, se produzir enquanto performance de um corpo de mulher, de um determinado corpo, né? E esse corpo, consequentemente, ele passa pela configuração de vários marcadores sociais, né? Então, ele passa pela possibilidade de performar uma racialidade, de performar um pertencimento religioso, social e uma série de elementos. Então, essas mulheres, né, que hoje praticamente estão na liderança do PL Mulheres de várias regiões do país, elas, então, na época, enfim, né, se dividiram pelo país para fazer essa campanha, e essa campanha, na época, ela realmente gerou muitas imagens. Essa é a Silvia YMP, né, que então, ganhou novamente, né, como deputada federal e que é do PL, né, e que é líder do PL do norte do país. E aí, então, a Silvia YMP, ela sempre aparece muito, né, dentro exatamente desse exercício de disputar uma possibilidade de pluralismo. Aqui a Michelle, e aí, né, é bem interessante essa estética, né, do cabelo curto, a jovialidade, né, esse ar de uma modernidade, uma praticidade, né, então tem aí uma vaidade que passa por uma praticidade cotidiana, né, e eu costumo dizer muito que a Michelle Bolsonaro e a Damares, elas são figuras também que dão certo, que transitam muito, porque elas têm uma branquitude de contato, não é uma branquitude de ostentação. Branquitude de ostentação é essa branquitude do olho claro, cabelo loiro, a pele muito clara, né? Essa branquitude aí de contato é que é branco, mas é meio pardo, é meio uma coisa assim que, né, e que é factível se identificar. Todo mundo tem na família, já viu a assistente social do postinho, a diretora da escola. Então, é quase como se a legibilidade da gestão, ela passasse por uma forma específica de branquitude e de corpo feminino, não é por qualquer branquitude. E não é por qualquer corpo, né? Então, como também esse jogo racial também se produz, né, na construção dessa imagem, né, que é uma imagem de uma mulher muito moderna, né, muito prática, muito jovial. E aqui aí eu tenho uma série de imagens sobre as motociatas das mulheres, né? As motocarreatas de mulheres que começaram ali em 2022 e que aconteceram também em 2023, 2024, vira e mexe acontece. Então, também essa dinâmica, né, da construção dessas mulheres em caminhões, motos, né, e também
da coisa da motoqueira e da siga bem caminhoneira de direita, que vai, de alguma maneira, também ocupando, né, essa possibilidade de gestão. Enfim, rapidamente, era mais essas coisas mesmo, gente. Obrigada. Excelente, Jaqueline. Nossa, essa última ali, né? Olha, eu ia fazer a seguinte sugestão, me diga o que vocês acham. Eu vou falar rapidinho na minha pesquisa, alguns pontos, e depois a gente abre de novo, que tá muito bom de discutir. Pode ser? Vamos lá? Então vamos. Espera. Foi. Foi? Foi. Tudo bem, gente. Estou até preocupada de falar depois da Jaqueline, que fala fantástica. Mas vou falar alguns pontos, assim, até tentando ligar um pouco com a nossa primeira aula da semana passada, Jaqueline, que a gente recebeu o José Swap falando do novo livro dele sobre negacionismos, né? E tem alguns pontos que ele falou que se ligam ao que você falou. Então, ele falou, por exemplo, dessa questão do cuidado com as categorias, né? De termos categorias a priori, aquela coisa mais de caixinhas, né? Você vai para o campo encontrar coisas que você já definiu ali só pela, né? Só, mas enfim, pela literatura, né? Então ele falou sobre o cuidado assim com isso, e ele disse que prefere usar mais categorias plásticas, que são categorias fracas que precisam de muita pesquisa empírica para dar força, né? E ele também falou sobre o cuidado com categorias acusatórias, né? Quando a gente está falando desse contexto de religião, de gênero, né? Os marcadores sociais da diferença realmente tem que ter esse tato aí com isso. E aí o que eu trouxe, assim, e vou colocar aqui o tempo, tentar falar bem rapidinho, são coisas, então, da minha tese, né? Vou tentar ressaltar um pouquinho de como eu procurei trabalhar, né, esses desafios e estratégias. Então, começando, quem foram ali os atores que eu estudei. Então, eu estudei associações religiosas católicas e evangélicas, né? Então, percebam que há também uma diferença do que eu estudei, do que a Jaqueline, né? Porque uma coisa é o nível individual, outra coisa é o nível institucional, né? Então, eu estudei associações católicas e evangélicas, mas eu agreguei um contingente, e aí já falando de como a gente tem que adaptar a vida, né? Eu agreguei um contingente muito grande de dados, e no final eu tinha limites de tamanho da tese, e eu precisei fazer um recorte, que foi um recorte muito difícil, muito dolorido, e eu tirei as evangélicas, eu tinha feito todo o campo. Então, por exemplo, a IURD foi uma das organizações que eu também pisei lá, e, né, eu fui lá num domingo, e até uma coisa que eu estava ontem preparando, pensando, o culto de domingo, né, você está sentindo, uma coisa assim que realmente, né, mas então, na minha tese, estou falando sobre os católicos. Foi difícil também, porque eu queria falar das dinâmicas evangélicas, mas também achei que não daria conta de falar de toda essa complexidade, né, porque a gente está falando de evangélicos, mas, como a Jaqueline falou ali, entre eles, né, há muitas questões ali envolvidas. Então, que mais? Ali, ferramentas de coleta de dados, eu fiz coisas clássicas, né, análise de discurso, eu fiz uma comparação pareada de casos, porque eu estava estudando Brasil e Portugal, né, então eu usei o artigo do Sidney Terrell, lá de 2010, que ele fala que essa metodologia de comparar casos é bastante comum, mas pouco teorizada. Então,
eu fiz isso, e quantas categorias eu procurei definir isso aí de associações religiosas, porque isso também não estava dado, tinha diferenças, né, aqui no Brasil e em Portugal de como estava isso colocado. E aí uma coisa que eu queria mencionar, salientar, é aquilo ali que eu falei de empírico dedutivo, e que também foi falado na aula da semana passada, que as categorias virem do campo, né? Eu fiz esse movimento bastante orientada pela minha orientadora lá de Portugal, que é a Guia Corneiro, fantástica, né? Então eu fiz vários momentos de campo durante a pesquisa. Então o que parte assim, então, das minhas categorias veio do campo, né? Que é isso aqui que eu chamei de contexto de interação associativa. Vou falar muito rapidamente. Então, tendo estudado bastante sobre o campo associativo, sobre teorias de movimentos sociais, eu percebi que a maioria das pesquisas estudavam as associações considerando, então, dos muros para fora, né? Como elas atuam. E eu entendi que era preciso fazer isso de uma forma mais interacional, né? Pensando as condições do ambiente, como elas também são influenciadas, e aí eu chamei isso de incentivos. E aí o campo me mostrou 4 tipos principais, né? Financeiros, políticos, legislativos e até informacionais. Então, não vou expandir mais sobre isso, mas só para falar que adotar essa lógica, né, que muitas vezes é chamada de bottom-up, ou field oriented, né? Tem diferentes nomenclaturas, me ajudou, então, para construir, então, as minhas categorias de análise. O que mais que eu falo para vocês? Desafios de acesso, né? Então, como chegar nesses atores. Às vezes não é muito fácil, né? Algumas pessoas mencionaram isso ao longo dessa sessão. Então, eu coloquei ali, não vou, acho que mencionar tudo. Ó, Jaqueline já jogou ali alguns textos, muito obrigada. Mas citei ali uma das principais dificuldades, eu tive muita dificuldade por causa da pandemia, era um momento, né? E também porque eu estava fazendo essa pesquisa em ambos os países. E, nada surpreendente, eu tive mais dificuldades em acessar o campo, né? Em conseguir entrada em Portugal, né? Porque aí entra também essa questão da reflexividade, né? De mim, enquanto pessoa brasileira, né? Era comum que sempre me achavam jovem, né? Então, eu chegava a fazer a entrevista, o campo, às vezes tinha um olhar de decepção, assim, né? Então, tudo isso ali entra, mas eu sempre tinha um protocolo, assim, de para, né, como que eu ia insistindo para conseguir, mas também entendendo que, às vezes, se não vai rolar, não vai rolar, né? Que mais? Isso aqui acho que é bem interessante, então, eu estava refletindo por que as associações religiosas podem ser atores impermeáveis, né? Então, algo que eu pensei foi que essas pesquisas científicas, elas podem, então, profanar o sagrado, né? Que não é uma coisa pequena, né? Então, puxei ali, eu também estava pensando, Jaqueline, na Arendt, também me veio isso aí para pensar, então, até como alternativas de metodologia, ela olhando ali os julgamentos, os documentos, né? Então, coloquei ali banalizar, né? Mas estou pensando como também os estudos, isso não é pequeno, a gente está, e no campo religioso, então, a gente está, de certa forma, profanando algo que é sagrado e pode ter implicações. O publicizado e o não anunciado, isso também foi uma coisa que eu detectei no meu trabalho, né? E tem um conceito do Paul Manuel, que é vibração silenciosa. Então, há o que se quer publicizar e há o que se não quer, né? Então, tem como chegar no que não é anunciado, mas mesmo assim é feito, né? Então, são desafios aí. E, por fim,
quem tem interesse e condições de conversar comigo, né? Porque isso também, e aí, pensando relações de poder, quem tem mais condições e quem tem mais interesse em falar comigo, né? Então, deixa eu ir para o próximo slide. Questões de confiabilidade também. Coloquei ali vigilância epistemológica. Aí, gente, eu vou mais rápido. Vamos lá. Aí eu coloquei para falar um pouquinho sobre entrevistas, porque pensando diferentes, então, ferramentas, né? Eu já ouvi, então, as entrevistas e o artigo ali da Jaqueline foi a questão das tríades, né? Então, algo que até depois você pode falar um pouquinho mais para a gente, que eu achei super interessante. Eu nunca fiz isso, mas me parece, assim, muito, muito interessante, dependendo do desenho de pesquisa, né? Então, eu já fiz muitas entrevistas, já estou, não sei nem quantas, estou na casa das centenas. E eu gosto muito de fazer entrevistas, mas às vezes tem essa questão de que é uma coisa dada, assim, né? Fazer entrevista como se fosse fácil, como se fosse dado, como... e eu já vi também até em eventos grandes das ciências sociais, todo mundo faz entrevista, né? Tipo, como se fosse uma metodologia menos importante, assim, por isso. Então, por um lado, e uma coisa que eu critico muito é que, às vezes, as ciências sociais têm um pouco um fetiche com o novo, né? Que também é um problema. Embora seja tão importante que, né, estão vindo novas ferramentas com IA, com softwares, mas tem coisas, dependendo do desenho de pesquisa, que são clássicas que funcionam, né? Então, no meu caso, nessa pesquisa, as entrevistas foram essenciais. Eu acho que eu não conseguiria chegar onde eu cheguei sem elas, né? Então, primeiro eu mapeei todos os dados quantitativos que existiam. Eles ainda me eram muito rasos, né, para entender o chão de fábrica dessas organizações e as diferentes dinâmicas, né, internas e externas que estavam acontecendo ali. Para isso, eu tentei conversar com diferentes atores, agentes, sujeitos dentro dessas associações, né? Então, não só lideranças, porque geralmente sempre nos colocam na frente de uma liderança, né? Eu queria conversar com as formiguinhas também, né? Com quem estava lá no dia a dia, porque na maior parte são mulheres, né? E em cargos de liderança muitas vezes são homens, né? Eu encontrei muito isso nessas organizações que são mais tradicionais aí, católicas. O que mais? O que eu ia falar sobre as entrevistas, então, né? Se atentar de como muitas vezes tentar extrapolar o discurso institucional, entender que às vezes a entrevista é uma relação de poder, pode ser um processo de convencimento, tem às vezes ali constrangimentos, tem que ter cuidados, tem que ter postura, né, que não é uma coisa dada, assim, é muito construída pela experiência e que a gente poderia também ter mais orientações, assim, né. Aí coloquei isso aqui, na religião, gênero, dinâmicas institucionais e relações de poder. Eu procurei me atentar a isso, perceber isso, né, na pesquisa. E aí, e já vou encerrando, gente, uma das coisas que me incomodava muito, até enquanto eu pesquisadora, porque eu sentia também essas dinâmicas, né, de gênero, de nacionalidade ali, eu procurei me atentar para a Agência das Mulheres, né, dentro dessas associações, porque geralmente não estava dada, né? Então, na minha pesquisa documental, apareciam principalmente eu comecei a chamar os grandes homens, né? Então, eu coloquei ali, o seu trabalho e suas trajetórias geralmente menos publicizadas e reconhecidas, né? Por questões contextuais, machistas ou por opção pessoal, alocam-se em posições de maior insegurança institucional. Então, eu percebi isso. Era mais difícil conseguir entrevistas com as mulheres, né? Elas estavam mais preocupadas de qual seria o uso ali, né?
quais seriam principalmente as consequências, porque eu entrevistei tanto organizações a nível nacional, estadual, regional e local. Então, a nível local ainda, organizações menores, né? Toda essa preocupação de saber quem, mesmo eu colocando como anônimo, né? Mesmo assim, alguém descobrir quem é que falou, né? Então, ao mesmo tempo, as entrevistas com as mulheres eram as mais críticas também, porque apareceu muito que as mulheres geralmente ocupavam posições técnicas, né? Então, assistentes sociais, psicólogas, né? E os homens, muito lideranças religiosas, né? Pastores, padres, algo assim. Então, isso foi bem interessante. Então, eu narro esse episódio aqui, que foi de uma organização que eu fui a nível nacional, uma organização enorme, assim, muita gente trabalhando, e fui sendo levada assim por um longo corredor e caminhando e olhando para todo mundo, mulheres, 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 mesas, escritórios, mulheres. Aí cheguei no final do corredor, né, para fazer a entrevista com o dirigente, que era um homem, quase 20 anos naquele cargo, né? Então, passei a refletir muito sobre isso e ficar preocupada de que o meu trabalho reificasse, né, essas coisas. Então, procurei refletir sobre isso. Então, senti nisso uma estratégia de que minha tese viesse a contribuir com a eternização do legado desses grandes homens. Era como que eles dissessem, não precisa ser anônimo, pode botar o meu nome. E durante a entrevista, citar vários nomes reiteradamente, né? Então, é uma rede ali bem fechada. Outras dicas metodológicas, já tentando encerrar, compreender as especificidades ou particularidades do seu objeto de pesquisa, né? Então, às vezes tem coisas específicas ali que você precisa considerar, e também algum nível de criatividade metodológica, ou como quisermos chamar isso, né? Então, dependendo do desenho de pesquisa do objeto, também tem que, às vezes, combinar técnicas ou até adaptar no meio do caminho, né? Aí, coloquei isso aqui, e a Ana mencionou, né, essa questão dos riscos, e na aula passada também a gente falou, né? Essa questão dos riscos e protocolos, né, na pesquisa de campo, que não é uma questão menor quando a gente está falando desses atores impermeáveis, principalmente, né? Então, e nós somos muito pouco preparados, assim, para isso, né? Então, procurar prever possíveis diferentes cenários possíveis e riscos envolvidos, né? Hoje eu falo isso, mas quando eu estava realizando, muitas vezes, né, falhei miseravelmente em não prever isso, e o que a Jaqueline falou no início, questão de saúde mesmo, né? De saúde pública, de saúde mental também, né? Olha como a gente poderia ligar essa discussão de como isso é delicado e como é urgente que a gente tenha, né, protocolos de segurança, manuais, coisas que nos ajudem, né, a ir para campo, a desenvolver essas pesquisas mais bem preparados, assim. Aí eu coloquei isso aqui e encerro, só para uma questão aqui mobilizadora, né? Embora a nossa sessão não precise muito disso, que está tão boa. Coloquei aqui uma situação hipotética, né? Então, e na verdade é uma situação hipotética, mas que aconteceu comigo. Então, se imagine iniciando a condução de uma entrevista com um ator bem relevante, né, para sua pesquisa. O entrevistado corta sua fala inicial e diz: antes de começarmos, gostaria de saber, você já aceitou Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? Como você responderia, né? Isso aconteceu comigo em uma das minhas entrevistas com um pastor evangélico. Ele me cortou e jogou essa, né? Então, não preciso, acho, dizer muito para vocês que não foi uma excelente entrevista, assim. Então, quando eu respondi, ele travou ali, né?
Por quê? Como vocês dizem, você já aceitou Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? Já que ele não pode me corrigir, né? Mas o que eu interpretei na hora, ele estava perguntando, né? Se eu era evangélica, né? Todas essas minhas questões de identificação, né? Então, algo... Falado, ainda não. Você devia ter falado, ainda não. Ai, pois é, tá vendo ó, como a gente precisa de manuais? Não pensei nisso. Daí eu falei ainda que vem de família católica, piorou, né? Eu achei que estava melhor, né? Mas cristã, não, piorou. Mas enfim, gente, é um pouco isso. Eu atropelei assim, porque já pelo adiantado da hora. Mas se tiverem questões, eu elaboro mais coisas aí. E é isso. Obrigada.